Ok? Ok, então eu fiz uma série de perguntas aqui para a gente poder estar usando no podcast, e seria em relação aí aos 60 quilômetros, né, que foi uma corrida que a gente fez aí com muita mais eficácia do que o ano passado, né? Ano passado a gente teve alguns problemas que, que nos fez melhorar nesse ano, né? Como a componente, por exemplo, de hidratação, né? A hidratação e o número de atletas, né? O número de participantes. O Oda Carlos conseguiu fazer mesmo 60 quilômetros, não é isso? Sim, fiz os 60 quilómetros. Se bem que estou a fazer uma preparação intensiva já há 2 anos, com muitos quilómetros nas pernas. Vou a uma prova de 24 horas a solo em Portugal. Serão 24 horas a correr, Algueirão Mãe Martins, e já ando a preparar essa prova já há 2 anos. O ano passado era para estar presente, mas acabei por não estar presente porque houve o falecimento da minha querida mãezinha, e depois Ok. alterei a data para este ano. E então os 60 quilómetros estive presente na primeira edição. Gostei bastante. Na parte organizativa, também era a primeira edição, havia algumas vulnerabilidades que iriam ser debeladas. Sim, sim. E realmente esta organização deste ano suplantou todas as expectativas, e realmente foi preponderante para que nós conseguíssemos atingir os nossos objetivos. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, consegui fazer mesmo 61 quilômetros, né? Ano passado eu tive alguns contratempos no final da prova, e ali me atrapalhou a Numa chegar. primeira avalanche, quando nós saímos com ritmos um tanto ou quanto acelerados, Sim, sim, porque as ultras é mais de gestão, exatamente. e então depois fui gerindo o tempo e a distância. Aliás, é o que a gente fez muito bem nesse ano, né? O início da prova. O início da prova, esse ano a gente fez uma gestão muito boa. Eu pelo menos percebi isso, que não, não variamos muito o ritmo, né? Ficamos sempre ali com o mesmo ritmo. Depois também percebi pela análise que fiz da prova, a análise que eu fiz da prova, também os resultados que estão aí no Strava e os resultados que o pessoal passou no grupo do Instagram. Quando for editar esse podcast, eu vou estar colocando no fundo do podcast todos os atletas que participaram e o tempo que ele fez. Essa que é a ideia de eu ter aqueles resultados no Instagram. E é o que a gente deixa um desafio para o ano que vem, para nós termos um grupo, um pelotão que vai correr um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais rápido, mas sem vaguear o ritmo. Sei lá, nós tivemos isso, esse ano fizemos a prova 5:40, talvez ano que vem temos um pessoal que vai fazer 5, o pace 5, né? Pace 5, entre 4:40 e 5. E não foge muito do pace que o pessoal conseguiu imprimir na África do Sul, né? Temos aí o Juscelino Carbono, conseguiu correr bem a maratona com o pace 5, a outra maratona de 56 quilômetros. Se bem que lá é um país frio, né? Ajuda bastante a conseguir fazer um pace mais acelerado. Então, talvez é, é um desafio para o ano que vem, né? Ter um pace mais rápido. Mas a ideia de não variar o ritmo durante a prova foi muito boa. Isso ajudou que a gente fizesse um tempo muito menor que o do ano passado e que tivéssemos mais pessoas, né? Conseguindo atingir o feito. Qual foi a maior dificuldade aí no meio do trajeto? O Camacotel é o Val da Morte, é ali no desvio do Mazoso, Sim, sim. quando já vamos ali com 45 quilómetros nas pernas.
epá, aquela reta nunca mais acaba, epá, é um sobe e desce constante, Sim, sim. e depois a estrada está um tanto ou quanto inclinada e as dificuldades são imensas, né? Acabamos por ter ali algumas dores, não é? Sim, sim. Se bem que acho que houve pessoas que foram pela estrada principal, que acaba por ser mais facilitada, né? Seguindo a própria estrada principal. Eu também não sei, porque aí a organização acho que peca um bocado nessa parte dos resultados, Sim, porque não houve uma abordagem, uma classificação final dos resultados, sim. porque eu sei que nós fomos muito poucos a terminar os 61 quilómetros, né? Acho que à partida estavam 12 pessoas inscritas, e não sabemos realmente quantas pessoas é que terminaram. Ok. Eu vou ficar com essa preocupação hoje mesmo, como disse, depois de E por, terminar o podcast. Quando for colocar esse podcast já online, eu vou estar colocando na tela do podcast, vou dar uma ênfase no resultado da prova, tá bem? Vou dar uma ênfase no resultado da prova. sim, Vou dar ênfase. Eu já tenho o porque resultado da maioria pronto, dos atletas e vou colocar quando que cada atleta fez e o tempo que ele concluiu. Acho que já tivemos uma semana para o pessoal. éramos 37 à partida, mas apareceram muito mais Sim, que sim. não se inscreveram, não é? Exatamente. Foram em colaboração, foram, mas pronto, como sabes, nós quando participamos neste tipo de situação, havia de haver para já, uma cronometragem, e realmente verificar quais são as pessoas que cumpriram os itinerários na sua plenitude. Exatamente. Porque, pronto, eu tenho testemunhas que fui sempre acompanhado por um carro de gente extraordinária num Range Rover Sim, branco, que me acompanharam praticamente toda a prova. sim, Sim, sim. acompanharam mesmo toda a prova. E depois o mesmo Edmar, já a meio do Mazoso, também me encontrou. Sim, sim. E pronto, como sabes, de quem é que terminou, quem é que fez os 61 quilómetros, se não apanharam. Eu estou muito habituado a fazer ultras e há muita gente nas ultras que apanha boleias, e Exatamente. isso consegue ser detectado por cronometragem, né? É, E eu acho que para o ano poderíamos inovar um bocadinho mais, porque sim, poderíamos ter GPS, localizadores de GPS, sim. Para monitorarmos ainda quem em não que completou. realmente a Uhum. tecnologia consegue ver, sim, consegue ver, não é? Consegue ver na sua perfeição. Depois eu também acho a organização esteve extraordinária, mas só acho que todos aqueles que terminaram deviam ter sido recebidos da mesma forma, porque Sim, eu sim, depois sim. verifiquei fotografias a posterior e verifiquei que houve pessoas que receberam, por exemplo, as medalhas do Bispo. Uhum. Eu acho que nunca se devia ter recebido as medalhas antes de todos os atletas que estavam nos 61 quilómetros cortarem a meta. Sim, sim, sim. E a organização saber automaticamente quem é que estava para cortar a meta. Porque nas ultras maratonas, o primeiro, isto tem um ranking, que é um ranking internacional, Exatamente. da UTE, e nas ultras maratonas o primeiro ganha a mesma pontuação do último. O que interessa é cortar a meta, é ser finisher. Sim, sim, sim. Nas ultras não há velocidades, não há primeiros, nem segundos, nem terceiros, tanto muitas das vezes que as ultras maratonas nem têm prémios monetários, porque Exato. isto conta para as pontuações de ranking. Sim, sim, sim. Sim, a nível internacional, para te conseguires inscrever em certas ultras que necessitas ter um ranking próprio para conseguir estar inscrito. Sim, sim, Por sim, sim. exemplo, o Mont Blanc, nos Alpes, nos Pirineus, Uhum. é preciso teres ranking para te conseguires inscrever. E é um ranking internacional. E Ok. então é muito isso. Nós poderemos. Eu tinha lançado o desafio de nós transportarmos esta ultra, começarmos já a começar este ano,
fazer desta ultra uma parte internacional, divulgar, para ver se conseguíamos trazer atletas de elite, ultras, internacionais, falando com os responsáveis do Ministério dos Desportos e tentando também, sabendo que Angola está a fazer atração pelo turismo, acho que era uma prova extraordinária. Nós conseguimos, por exemplo, fazer um site promocional, colocarmos um drone a fazer algumas filmagens do percurso e tentar chamar ultras para virem a Angola. Acho que era extraordinário. Nós conseguimos internacionalizar a prova e depois termos alguma tecnologia também a nos acompanhar, mas acho que se depois falássemos com alguns organizadores de provas internacionais, conseguíamos ter um grande sucesso, não é? Não, com certeza. Eu acho que essa prova da Teofania já entrou mesmo no calendário nacional e pelas 2 edições, o número de pessoas que completaram a prova, a forma que foi feita e realizada a prova, se nós formos atrás de apoios internacionais para homologar essa prova, ou E para... apoios mesmo locais, estás a ver cá no Cotelo, Sim, sim. mesmo apoios locais, o Ministério dos Esportes, o Ministério do Turismo, Sim, sim. Eu acho que poderíamos fazer algo de... E sabendo que o Icolivenga é onde está situado o novo aeroporto internacional, é uma província que precisa de ser divulgada, e então acho que era uma extraordinária... Devíamos de começar já a divulgar, criando os sites, em que tudo iria ser, as inscrições iriam ser feitas via site, com um valor específico, para nós conseguirmos chamar ultras, porque ultras da elite, porque nestes meses é quando eles quando começam no ativo, porque as grandes ultras é no verão, junho, julho, agosto, acabam por ter grandes ultras, então era chamar a elite para nós conseguirmos realmente termos aqui grandes ultras maratonistas a nível internacional. Isso era uma grande amplitude, não é? Ok, percebi. Porque Sim, pode falar assim, Couto. Porque o que nós já temos, uma organização extraordinária, uma assistência médica, um apoio médico extraordinário, então o que nos falta é só essa chancela de conseguirmos avançar para a parte internacional e fazer a 3ª edição já numa amplitude diferente, não é? Trazendo atletas de elite e conseguindo, por exemplo, obter apoios da TAG, alguns apoios também de alguns hotéis por aqui, para que eles pudessem alojar a preços mais acessíveis. Isso era um trabalho que poderíamos começar a fazer, porque acho que era bom para Angola, não é? Porque o desporto é um dos grandes polos de atração turística. E isso é de sobremaneira de verificar, não é? Porque, por exemplo, tens a Ultra Atlântica que eu vou, que são 43 km de areia na Península de Troia a Melides, que já é uma prova mítica de 20 anos, que é uma das maiores ultras em Portugal, em que vai ter praticamente 5.000 atletas a correr, não é? Uau, 5.000 atletas. Entre eles uma grande fasquia. Sim, eles fazem também provas de 10 km no meio da ultra da areia, fazem os 43 km na sua extensão, que é a maior extensão de praia da Europa, que é mar e areia, só vemos mar e areia, e depois fazem uma prova de 10 km, mas metem sempre 5.000 inscritos, né? Nas 2 provas, e isso é extraordinário. Como nós temos essas vertentes, porque há pessoas que fazem os 21, há pessoas que fizeram os 42 e há pessoas que fizeram os 61, não é? Exatamente. Temos 3 vertentes. Temos 3 vertentes. Sim, Exatamente. temos 3 vertentes. Isso é muito interessante para tornar a prova mais inclusiva, né? Inclusive, se a gente for colocar... Inclusive mostrar Angola ao mundo, mostrar também os atletas que nós temos de grande dimensão aqui em Angola, atletas de alto nível, e acho que era interessantíssimo, começando a trabalhar já no momento para que consigamos angariar, e eu acho que não é difícil, porque se nós falarmos sobre isto no Ministério dos Esportes e no Ministério do Turismo,
acho que é aceitável, não é? Porque é algo que e o desporto é o que promove o turismo em larga escala, não é? É, é, é algo mesmo para considerar, uma boa ideia que está a colocar aqui. Eu, antes de a gente continuar, gostaria de estar cumprimentando o nosso terceiro participante, que é o. Deixa eu ver aqui, o Adilson. Boa O tarde, Adilson, Adilson. O Adilson, não sei se já está disponível, que pode falar. Adilson? O Adilson aqui é da equipe da Maianga, né? Ele também participou aí dos 30 quilômetros. Eu vi algumas fotos. quem é da equipa da manhã? A equipe Boa da tarde, Maianga. Sim. Boa tarde, sim, Adilson. Carlos. Boa, Desculpa, boa então, tarde, pessoas que estão Adilson. aqui Como comigo, estás? estão no silêncio, estou muito bem. Pois é, sou do grupo Maianga e Amigos da Saúde. Muito bom. Pronto, penso que tudo manifestei num pequeno texto que havia enviado. Sim. Né? Aqui com o Carlos e outros. Pois, epá, foi excelentíssimo. E tive aqui a ouvir com atenção a contribuição do Carlos. Realmente seria muito bom se conseguisse internacionalizar a prova, né? E outra coisa que achei interessante, né? Fez uma comparação aqui com a prova essa de Portugal, é a possibilidade de atletas fazerem 10, 5 e entrarem a meio da prova, por exemplo, não necessariamente terem que começar do princípio, mas durante a prova vão entrando e vão dando os seus percursos. Acho que também seria algo muito interessante. Sim, sim, E sim. pronto, né? Internacionalizando a prova, é preciso também saber a organização se está mesmo disposta, porque provavelmente a aderência será maior e isso vai acarretar um esforço maior da equipa técnica, da equipa de apoio e tudo mais. Então, pronto, com o contributo de todos, o esforço de todos, penso que todo mundo que participou dessa prova estaria disposto para contribuir, para dar o seu calor, para que se tornasse um sucesso. E seria muito bom. Exatamente. Eu tinha uma outra ideia. Eu tinha uma outra ideia também que era extraordinária, que eu muitas das vezes treino ali para treinar os 43 quilómetros de areia, que é na contracosta do Mossulo, sabendo que o Mossulo é o ponto turístico, está no patamar mais elevado para o ponto turístico. Sim. Nós temos da Primeira Língua até à Praia do Buraco, também são 42 ou 43 quilómetros. E então também poderíamos fazer uma ultra maratona de 43 quilómetros em areia na contracosta do Mossulo. Isso também era extraordinário, porque, como eu já disse, há muitos atletas que gostam de correr em areia, e é só para verem que a Ultra Atlântica, em Portugal, tem 5.000 atletas inscritos. Né? Aquilo é uma organização da Câmara Municipal de Grândola, que é a Península de Setúbal e a Costa Vicentina. Sim. É tudo praia, e acabava por ser também uma grande prova se nós conseguíssemos também ir ali para o Sul fazer uma ultra atlântica, não é? Em areia. Também seria, acho que, um grande desafio. É algo mesmo a gente a considerar, né? Porque eu creio que se nós começássemos a planejar essa outra maratona desde agora, né? É a questão de a gente conversar com o mentor. Tinha que ser agora. Começar a fazer agora. Sim. Vamos correr atrás das inscrições, atrás dos apoios, e tudo mais. E depois de uma prova muito diferente, acho que aqui na região não tem nenhuma outra maratona assim, que começa às 0 horas, né? E tem a aderência com uma igreja e tal. Então, eu creio que vai ter bastante aceitação de patrocinadores e investidores. É uma questão mesmo de saber Sim. se
como tens outras opções, eu tenho tantas ideias que transporto do outro lado para aqui, né? Sim. Mas, por exemplo, poderias fazer também na Marginal, na Bahia, podias fazer 24 horas a sol também. Por exemplo, só naquele percurso do Porto até ao Beleizão, ali naquela pista. Sim. Poderíamos fazer uma prova de 24 horas seguidas também. Por exemplo, Já a vai e correr. volta. Sim. Também era extraordinário. Sim, Era exatamente. extraordinário. Não, é muito Por bom. exemplo, começar ao meio-dia na altura do Cacimbo, Sim, começar ao meio-dia de um dia e acabar no meio-dia do outro dia. do outro Começar dia. um sábado ao meio-dia e acabar no domingo ao meio-dia. Por Sim, exemplo, acho que isso também era extraordinário, não é? sim. Porque o que é que leva a que as pessoas apreciem os ultras? As pessoas apreciam-nos pela a nossa força mental. Uhum. Somos muito fortes a nível mental. Somos muito, conseguimos muito suportar a dor. Um ultra consegue conhecer o seu corpo na perfeição, porque nós, não sei se vocês treinam, mas eu muitas das vezes treino em descompensação. Vou quase até ao limite, em descompensação pura, com pouco abastecimento e com pouca água, Uhum. porque muitas das vezes nas provas longas, por exemplo, eu tenho a camisola da PT281, são 281 quilómetros. Estivemos Uau. na estrada 66 horas, não é? E então temos que conhecer o nosso corpo na perfeição, saber aonde é que o nosso corpo vai, quais são os limites que o nosso corpo suporta, a dor que o nosso corpo pode suportar, porque ser ultra e percorrer longas distâncias é suportar muita dor. E os ultras são admirados por causa disso. Há uma pequena fasquia de ultras, mas somos todos admirados. O pessoal que faz longas distâncias, somos admirados pela nossa força interior e pela nossa força mental, que acaba por suplantar, não é, qualquer atividade desportiva, porque só para o Camucotel, só para tu teres uma ideia, eu fico muito aborrecido quando vejo jogadores de futebol. O futebol para mim, aquilo já não é nada, porque Sim. eu muitas das vezes vejo a minha equipa a jogar, eu sou do Benfica, né? Sim, Vejo a sim. minha equipa a jogar e eu digo assim: estes indivíduos jogam 2 jogos por semana, ficam cansados, então e nós? Não é? Sim. Por exemplo, eu fazer agora 110 km por semana, Uhum. faço praticamente 400 km por mês. O cansaço devia vir para nós, mas nós estamos sempre disponíveis, não é? E como é que aqueles profissionais fazem 2 jogos por semana, que em cada jogo fazem o máximo 9 km, num jogo de futebol, quem corre mais faz 9, 10 km, não faz mais. Como é que ficam cansados fazendo 2 jogos por semana? E isso é um bocado, sabes, quem anda nestas andanças acaba por não compreender tudo isso, estás a ver? E a Dilson, Eu, por exemplo, um bocado assim. Uhum. eu no meu caso, costumo praticar basquete, não é? E durante os jogos eu vejo, né, meninos, por exemplo, de menor idade que eu, a se contorcerem com as dores e o cansaço. Eu digo, epá, uma pequena partida Sim. dessa, por vezes meia Sim. quadra, em poucos minutos, estão todos cansados, mas nós aí, pronto, é o nosso dia a dia, correr até o limite. Correr até os limites, enfrentar perigos, porque nós falamos em ultras de asfalto, né, e de pequenos trilhos, mas depois vamos para os ultra trails, e os ultra trails, aquilo é terrível. Para já é tudo guiado de via GPS, vamos com localizadores de emergência, e depois fazemos escaladas mesmo através de rochas. Né? O ultra trail acaba por ser completamente diferente. Mas estamos sempre hábitos ao perigo. O ultra está sempre junto ao perigo. Não, mas isso é muito bem-vindo. E depois eu vi mesmo que o Cota Carlos ele é muito experiente em ultramaratona. Já é a segunda ultramaratona que eu participo com o Cota.
E eu já. Sim, eu tive um Estrela Açor na Serra da Estrela, em Sim. 180 quilómetros, mas aquilo é escalar montanha. Sim. Nós saímos dos 1450 metros aos 1950 metros de altitude. E depois descemos aos 1200, mas é tudo trilho. Praticamente não apanhamos nenhum asfalto. Isso é muito. Conta, Carlos, estamos a ouvir com algum retorno. Não sei se tem algum equipamento de áudio. Aqui os altifalantes está a fazer eco. Está a fazer. Pois, um pequeno retorno. Eu aqui sou mais novo nessas aventuras das outras. Ainda não estou lá e pretendo atingir. Tenho estado a me preparar para isso, por exemplo. O meu próximo desafio é mesmo fazer 50. Né? Começar, tenho estado a me preparar. Então, eu estou sempre aqui ligado aos meus novos, está sempre com uma instrução, não digo. Sim, com certeza, né? A gente colocando aí participação de atletas mais jovens, também vamos aumentar a possibilidade de estar tornando a ultramaratona cada vez mais um hábito no Canadá angolano. Imagine só, nós não tínhamos maratona, o pessoal da Câmara do Quilamba trouxe a maratona para Angola, vamos dizer assim, né? Começaram com a caminhada, o pessoal aí da corrida passou a participar também. E agora estamos vendo nascer uma grande, vamos dizer assim, uma grande aderência para ultramaratonas. Né? Ultramaratonas. Como disse, eu estou com essa incumbência, estou aí com essa tarefa de fazer o resultado da nossa ultramaratona. Eu vou estar colocando mesmo junto com esse podcast os resultados que eu tenho, né, da ultramaratona. E o pessoal da MEG for aí colocando no grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, eu também vou atualizando a lista. A ideia é essa. Nesse podcast vai estar quem fez o quê, quanto tempo que fez, quanto tempo que correu e principalmente mandar também o Strava, né, para a gente poder evitar aqueles nossos atletas que infelizmente têm aquela ideia ainda de estar sendo desleal, né? Estamos aí crescendo no atletismo, no cenário internacional, mostrando para o mundo que a Angola também é forte no atletismo, mas temos atletas ainda que preferem vai participar da corrida e acaba colocando um atalhozinho no percurso dele que a gente só consegue pegar se nós formos analisar o Strava dele, não é isso? Sim, só para terem uma ideia, na Maratona do Porto foram centenas de pessoas classificadas. Centenas de pessoas desclassificadas. Nessa luta do Porto, quantas pessoas que participaram da prova? Eles têm inscrito mais ou menos 3 mil pessoas, muitas vezes, 3, 4 mil. Mas eles conseguem pelos chips, são controlados pelos chips. E depois a organização no final faz o rateio, faz uma checagem. Assim, acho que o nosso, por enquanto que a gente não tem a possibilidade de fazer o controle de GPS, mas é uma parceria com coisa que a gente já possui, né? Uma parceria, vamos dizer, por exemplo, com a Tiago. Vou dar um exemplo da Tiago. Acho que ele já tem possibilidade de fazer esse controle com GPS. Eu não vim de evento deles assim, mas eu vejo que a tecnologia que eles já usam nos números, acho que é possível sim usar o GPS. Songo, eu, por exemplo, na prova de. Acho que na prova nacional global, a Chaco, por exemplo, tem uma tecnologia que permitia fazermos o rastreio.
Sim, sim. Deve estar com dois aparelhos ligados para fazer eco. Tá fazendo eco, sim. Eu vou aqui. Ligar um dos aparelhos. Não, sim. Tô vendo aqui. Eu tentei colocar aqui o online direto. Não vai dar mesmo. Online direto vai ser mesmo no próximo podcast. Vou seguir a ideia do Coda aqui, o StreamYard. Vamos ter aí a StreamYard. Sim. Já ouvi aqui o StreamYard. É o que nós vamos usar. Creio na semana que vem. Podemos fazer um podcast aí por semana, né? Para a gente poder estar falando sempre de ultramaratona, né? De ultramaratona, maratonas, corridas que mexem com a capacidade mental do atleta, né? Sim. Olha, eu tenho de vos abandonar agora. Sim. Minha família. Um forte abraço a todos. Eu que agradeço pela participação. E se precisarem de alguma coisa minha, estejam sempre à vontade, ok? Sim, com certeza. Obrigado. Um forte abraço. Adeus, um forte abraço. Um abraço. Até já.